Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Fanha, Free Agency, nossas humildes análises, porque as doideiras insanas não chegaram ainda para transformar a Fanha em fadinha. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, já recuperado do baque da derrota do Brasa, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, primeiro, né? Essa não é fanha, né? Esse é apenas um episódio de Free Agency normal. Não tá dentro não tem do análise? conteúdo. Não tá dentro do conteúdo da série, né? Porque o fanha tá dentro do fadinha lá. Essa okay. não. Esse é apenas um daqueles, né? Um episódio que a gente pode, de repente, falar apenas de mais Nicolas uma Cage. De amor? Não, Nicolas Cage que a gente falou recentemente, né? Mas se aparecer, né? Dentro do contexto, alguma chance de falar de Tom Hanks, falar, sei lá, de... Pô, eu vi um letterboard do Tom Hanks, velho. Pô, letterboard, acho assim que fala. Letterboard. Que é um TikTok, né? O Letterboard é um app, né? Mas o TikTok tem um canal do Letterboard que eles pegam os caras nas premieres assim, de cinema e falam assim, mete aí seu top 5 filmes. Aí o cara tem que sair falando, velho. Tipo, mas assim, desse ano, desse mês. Não, da sua vida. Aí, tipo, os caras ficam malucos, né? Porra, da minha vida. E eles falam, velho. E o do Tom Hanks, cara, porra, que personagem, que ator brilhante, né, Lucas? Mas não é dos filmes dele, entendeu? É que ele gosta só. De qualquer filme que ele curte. Que ele assistiu desde criança. Cara, é muito legal ele falando. Muito legal. Foi aí, quem não... Lembra menos um filme que ele falou. Pô, não lembro, esquece. Já como é que é tão legal assim, se você nem... Ele falando, entendeu? Ele falando é muito legal. O desespero que dá nele de ter que escolher filme, o jeito que ele vai explicando as escolhas dele. Ele é um ator, velho. Pois é, ele pode estar te enganando ali. Ele pode estar enganando que é um cara muito legal, beleza. Quanta gente não consegue nem enganar isso. Ok. Refutado. Keanu Reeves, né, é acusado aí de ter um comportamento extremamente respeitoso com todo mundo. Né? Então, fica aí a dica de se você quer um role model, né? Keanu Reeves e Tom Hanks. Duas boas opções. Gibas, não tô recuperado da derrota e sequer tô com saúde, né? Saúde mental foi pro espaço, né, com essa derrota pra Argentina, e a saúde da garganta tá bem debilitada, né? Então hoje eu tô aqui para te escutar, viu? Fala que eu te escuto e também para fazer intervenções super necessárias, como foi essa de Tom Hanks, de Keanu Reeves e certamente algum ditado que a gente vai experimentar, né, daqui para frente. Gibas, hoje quero falar, né, ou quero ouvir, ou quero discutir duas equipes que tem tudo a ver com o LeBron James, uma do leste e uma do oeste, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers, duas equipes que ficaram pelo caminho na última temporada. E é curioso, né, porque o Cleveland veio numa temporada regular bem boa. Acho que se você pegar até, sei lá, até o fim da temporada mesmo, e colocar lado a lado e falar, uma dessas duas equipes aqui vai fazer uma campanha longa em playoff. Acho que todo mundo cravaria Cleveland, né? Então, assim, foi uma temporada regular bem impressionante, trouxe Donovan Mitchell, alguns jogos bem belos, algumas derrotas bem duras, mas, no final das contas, pelo menos um mandinho de quadra em playoff, né? Nunca ficou em dúvida que ia ser uma equipe de playoff e de mando de quadra. Então, tá ali o Cleveland Cavaliers esperando um passo à frente. E o Lakers, ele deu passos à frente durante a temporada, né? Quando você tem esse tipo de elenco, né, um pouco mais veterano, elenco que sabe que já teve lá, um cara que é visto como o maior de todos os tempos por muita gente, um cara que tem só uma sobrancelha, mas muito basquete, né? Permite que esse tipo de cenário aconteça, né? Um cenário onde você não tem um super ano, mas pode ter um super playoff, né? Então são duas equipes, Gibas, prontinhas ou na esperança de ir além, né? De dar um passo extra, de conquistar algo a mais na próxima temporada. Então, acho que faz sentido a gente colocar juntos aqui hoje, que é véspera de Free Agency aberta, né? 29 de junho. Além de ser feriado em algumas cidades, né, por conta dos festejos juninos de São Pedro, também véspera da abertura da Free Agency, que acontece amanhã às 19 horas. Vai ter live? Eita! Grandes mentes do Café Belgrado pensam em lives do Café Belgrado, né, ao mesmo tempo.
A gente ficou um pouco empolgadinho, né, com live, né? A gente tá um pouco nessa. Porque, enfim, a experiência do draft foi maravilhosa, né? Então, sim, vai ter live, já anotem aí, hein? Já anotem amanhã, 19 horas, né? Amanhã também conhecido como sexta, se você estiver ouvindo na sexta, ou ontem, se você estiver ouvindo no sábado, ou anteontem até, se você estiver ouvindo no domingo. E, curiosamente, se você estiver ouvindo na segunda, é sexta passada, beleza? Então é o seguinte, hein? E assim, se você tá ouvindo de sábado pra frente, não anote, né? O Guilherme tá dizendo pra você anotar na agenda, se for antes da live, né? Se for depois, não anota na agenda. Você Nada faz uma impede, né? anotação De mental anotar. aí de falhei, né? Mas não Você pode precisa. correr lá no YouTube e ver o conteúdo, né? Pode, Posterior. Né? Aí pode. não precisa anotar, só ir lá. Na prática, né? Nada precisa anotar mais hoje em dia, né? Porque é só ir lá no YouTube e meter o lembrete, que tá tudo certo. Né? Ele mesmo te manda uma. Porque assim, você anota, depois você lembra de olhar? Né? Você lembra onde você anotou pra começar, né? Aplicativos de anotações, né? Eles podem vir com um alarme, né? Com um lembretezinho. É isso. Então, sexta-feira, 19 horas, Nepopop, o Mago do Cap e Guilherme Tadeu, eu mesmo, estaremos juntos para analisar, aí sim, Free Agency, doideiras intensas, nossas humildes análises. Vem com a gente, hein? Já programe aí o seu reloginho. Lucas, curioso, né? Você escolher Cavs e Lakers para hoje, né? Você junto comigo, né? Uma bela parceria aí. Começou em 2003 com você elogiando Elin Rubens, né? Elin Rubens filho ainda, né? O Elinho. Sobrevive até hoje, né? 20 anos depois, velho. Bodas do que nós estamos completando? Já passou de 20 anos, né? É 20 verdade. anos, velho. O que nós somos? Boda de quê? Cara, eu comemorei 20 anos recentemente de relacionamento com minha esposa. Começou um ano antes com você, viu, Gibas? Então ela tem Cara, prioridade. tirando familiares, talvez você seja a única pessoa que eu tenho um relacionamento de 20 anos, assim. E Isso mostra como. meus amigos de infância, talvez. Eu tenho uns 6 amigos que eu ainda tenho, assim, alguma relação, né? Caramba, parece que você é Quando a uma pessoa é pessoa difícil mais. como você, Gibas, um relacionamento à distância ajuda, né? Cara, não vou me defender dessa, não, viu? Não acho que eu sou passível de defesa dessa, não. Gibas, Lucas! Cleveland Cavaliers, o que o Cleveland tem de legal, né? Quebrou Cara, bem essa aí. o Cleveland Cavaliers ontem, enquanto a gente gravava, Gibas, pintou um rumor bem bizarro, né? De que o Cleveland Cavaliers poderia mover Darius Garland, né? Ter interesse em mover Darius Garland. E isso toma rapidamente, assim, isso tomaria as notícias de qualquer maneira, né? Agora, se é numa véspera de free agency, né? Entre draft e free agency, que tem pouquíssimo, né, assunto oficial para falar, isso aí toma de um jeito, né? Vai como, sei lá, pólvora, né? Pólvora daquelas que o vilão Pólvora? fazia. O vilão fazia um caminho de pólvora para chegar até Sim. um barril, né, de pólvora. E eu nunca, assim, tudo bem, o vilão tem que ir para longe, né? Então ele tem que ligar, acender e sair correndo, né? Isso os vilões antigamente, né? Os vilões de hoje, eles mandam uma criança ou tem um botão já, né? Mais adequado. Mas veio como esse tipo de pólvora, viu, Gibas? Todo mundo falando, todo mundo... Até que chegou nos ouvidos de Donovan Mitchell, e Donovan Mitchell tweetou o seguinte: o pessoal tá bem... Como foi que ele disse a palavra? O pessoal tá sem nada para fazer hoje, né? Viu que a gente tá sem assunto para hoje, né? Algo desse tipo, porque na cabeça de Donovan Mitchell não tem a menor chance de Darius Garland ser trocado. Na minha também não tem. Mas vai saber, né? O Brian Windhorst, que é um cara que sabe tudo de Cleveland Cavaliers e sabe muito de quase todas as equipes, ele deu a entender que existe um master plan, né, um plano secreto do Cleveland Cavaliers para essa off-season, né? Então que ele imagina que coisas grandes vão acontecer com o Cleveland Cavaliers, ou ele deu a entender isso. A gente imagina, a gente pensa, a gente considera que é mais fácil que eles movam Jarrett Allen, né? Um pivô all-star que ganha muito, mas o time tem o Evan Mobley e pode optar por opções mais baratas ali, né? Até porque Jarrett Allen e Evan Mobley você pensa como um super garrafão e foi completamente dominado pelo Mitchell Robinson, né? Nessa última pós-temporada. Então acho que o Cleveland pode sim, viu, Gibas, fazer coisa grande
Mas olhando para a free agency aqui, eles têm apenas, né? O que eles têm é para fazer mid-level de 12 milhões, certo? E Ok. extensão do Donovan Mitchell. Fazer ou não fazer agora, hein? E hoje, Gibas, no dia 29 de junho, tem algumas coisas, né? O Cedi Osman, o contrato dele fica garantido se ele não for dispensado. E tem também alguns jogadores que se tornam free agent irrestritos se o Cleveland não fizer a qualify offer, né? Dylan Windler, o irmão do Mobley, o Isaiah Mobley, e o Mamadi Diakité são jogadores aí que podem sair do time do Cleveland Cavaliers nessa free agency. Cara, um nomezinho desse na véspera de um draft, o que ia ter de hype, né? Mas agora você mandou um de Akite, pô, ninguém se importou mesmo, né? Lucas, é curioso, né? Porque o Cavs, se a gente olhar o retrato dos últimos anos, primeira coisa, né, que vem à nossa mente. Então, aliás, né, assim como ontem, dois times que não mudaram de técnico, ainda que, assim, ao contrário dos de ontem, acho que são duas temporadas boas, né? Temporadas legais, temporadas dentro de expectativas positivas que os times poderiam ter. Não foi assim, uou, superou expectativas de jeito maravilhoso, mas certamente não ficou aquém. São dois, um entregou final de conferência e o outro uma run de playoff, né? Uma run de playoff pro Cavs é sempre coisa muito grande. Então, assim, primeiro ponto é esse. Times que continuam o trabalho. O caso do Cavs, especificamente, foi é o um primeiro trabalho... playoff sem LeBron do século. Foi desde Mark Price, não foi? Lá de 95, talvez? Cara, eu lembro de ter visto isso, agora posso estar errado. Enfim, o time do Cavs, ele vem numa reconstrução bem peculiar, né? Porque me lembro de 2 anos atrás, a gente ficou assim, curioso para ver como é que ficaria aquele time que era basicamente dois ou três caras muito baixos e três caras muito grandes, né? Esse tinha sido o desenho que o time tinha ficado, que tinha dois armadores, o Garland e o Sexton, e três pivôs, né? Três grandes, vamos dizer assim, né? O Lowry, o George Allen e o Evan Mobley. Se você cota para hoje, né, para 2023, a gente está falando de um playoff em que a gente saiu perguntando: Evan Mobley e George Allen juntos conseguem sobreviver uma série toda de playoff? Não ferra muito o seu espaçamento? Então, assim, é um time que mudou tudo, mas manteve muita coisa, né? É curioso isso, porque muda a perspectiva, muda as expectativas e muda a identidade em quadra, né? Porque, assim, lá atrás havia um debate, né? Acho que falamos bastante sobre esse debate no draft, entre Sexton e Garland. O Garland ficou claro que era o melhor jogador e acabou se tornando até um All-Star, né? Outro nível de jogador. O Lowry, embora tenha jogado muito bem e até tenha sido transferido no novo time e tenha jogado muito bem, ficou fora dos planos porque surgiu a possibilidade de contratar Donovan Mitchell, que é, sim, um jogador, um dos grandes nomes da posição da NBA. E aí o time se desenha de outra forma totalmente diferente já, né? Então, assim, eu tenho uma promessa de ser um dos melhores jogadores da liga aqui, que é um big. Eu tenho o Donovan Mitchell, que é uma super estrela. Eu tenho ainda um outro All-Star. E eu tenho ainda o Jarrett Allen, que, cara, não sei como é que qualificaria ele assim, entre os pivôs da NBA. Mas ele é bem jogável, né? Ele é possível de se construir uma defesa ao seu redor sem que isso seja um problema. A questão que se põe, Lucas, imediatamente, e quando você fala que o time pode ir para caminhos tortuosos, né? Até esse rumor do Garland eu não comprei assim, mas nem assim. Eu não compro esse rumor do Garland, cara. Se o Cleveland tá pensando em trocar o Garland, eu vou chorar. Eu sou entusiasta do Cleveland, né? Eu vou chorar. Então já tô comprometido aqui com a nação do Cavs a chorar se houver qualquer verdade nessa história. Mas não parece aquelas pegadinhas, aqueles pranks de internet que você coloca o telefone de alguém e fala, ó, liga pra aqui que você vai ganhar uma promoção, alguma coisa, sabe? Ou então você bota o telefone de uma celebridade, né? E as pessoas começam a ligar. O que o GM do Cleveland deve ter recebido de ligação, tipo, ó, e esse Garland verdade aí, isso? hein? Tá vendo o meu DeAndre Ayton aqui? Porra, ia acabei bem demais com o seu Meu time, Deus do né? céu, imagina o Garland no Suns, cara. Aliás, imagina o Garland em qualquer time, né? Um Mas todos os jogadoraço. times imaginaram isso ontem, Gibbs. Acho que o GM do Cleveland teve que trocar de aparelho telefônico, né? Então,
Se você olha assim... Aparelho não, né? Porque não adianta nada você trocar o aparelho, você vai continuar recebendo a ligação. É só trocar o chip, né? Só trocar o chip. Então, às vezes ele tava carente, hein, Lucas? Tava querendo que seu telefone tocasse um pouco, né? Tava naquela vibe daquela música da Clarice, né? Da vinheta. Cara, se vocês não ouviram essa música aí, vinheta da Clarice, ouçam, porque é muito empolgante, né? Quer dizer, é muito desempolgante. É a música tema do projeto comercial do Café Belgrado, né? As nossas buscas por patrocínio lembram muito essa música. Ouçam aí, vinheta chama. Lucas, e assim, então, a hora de olhar essa timeline do time, manteve o técnico, mas muda todas as questões, né? Agora você tem um All-Star na posição 1, que é um cara que todo mundo quer, a gente acabou de falar. Você tem um All-Star na posição 2/3, né? Ele pode ser 2, ele pode ser 3. E no small ballzinho até arrisca ele no 4, porque aquele bração dele, velho, ele consegue defender múltiplas posições. E você tem 2 talentos de garrafão, um deles geracional e outro muito eficiente. E você tem um time que acaba de jogar um playoff com um espaçamento ferrado e foi eliminado por um time que potencialmente poderia ser vencido. Não foi uma série como a do Lakers, que assim, cara, o Lakers fez tudo que dava. Tudo que dava pra fazer o Lakers fez e tipo, não achou a bola. Não é o caso do Cavs. O Cavs perdeu uma série que acho que dava pra vencer, velho. Honestamente, acho que dava pra vencer. Não acho que o Cavs... Não acho que o Cavs tenha feito o que se esperava dele, sabe, Lucas? É um pouco frustrante, né? Se você olha assim. Então, qual que é o retrato? O retrato é: temos um problema tático que o nosso técnico não conseguiu resolver. Se fosse esse, o técnico teria sido demitido e o Bickerstaff foi mantido. E isso foi uma das grandes surpresas, na nossa opinião. Sobretudo se a gente vê todo mundo que continuou, que perdeu o emprego na sequência. Nepo Baby, né? Nepo Baby, né? Seu pai foi dirigente relevante do Cavs. Agora, aí isso impõe outra questão, né? Isso impõe a seguinte questão, Lucas. Então o problema é de elenco? O que eu tenho aqui não é o suficiente para vencer boas séries de playoff? E aí, como diria o Marcelo D2, Lucas, naquela música, né? Se o papo for por aí, já começamos mal. A impressão que eu tenho é um pouco essa. Então, torço até desesperadamente para que sejam só rumores infundados. Agora, me obrigaram, sabe? Me obrigaram a trocar. O cara fala assim, não, ele é dono... Tem muito isso no NBB, né? O cara é dono do projeto e técnico. Não dá pra demitir o cara é dono do projeto e técnico. O que você vai fazer? Ele tem que ficar. Tem que mudar jogador. Tem que trocar jogador. Cara, eu em hipótese alguma mexeria no Garland, no Mobley e no Donovan Mitchell. O resto, Lucas, eu, sendo obrigado, buscaria outros moves. Repito, a minha opção central sempre vai ser, nesse caso do Cavs, buscar um outro desenho tático que funcione. Mas, Lucas, a gente expressou essa preocupação aqui antes, quando o Cavs estava muito bem. A gente fez um programa que chamava Raio X, Cleveland Cavaliers, em que a gente analisou, enfim, a gente comentou o fato de que a defesa era imponente, justamente porque tinha 2 protetores de aro e que se sobreviviam bem no ataque, só que era veneno-remédio, né? No caso, remédio-veneno. Ao mesmo tempo que ele te dava uma substantiva força defensiva, ele te prejudicava em alguns desenhos táticos de ataque. E a impressão que deu, inclusive depois do que aconteceu nos playoffs, é que a ausência de um 4 que abre para chutar destruiu qualquer chance de que o Cavs jogasse um basquete com espaço, inclusive para ajudar Donovan Mitchell, ajudar Darius Garland. E aí eu fico pensando o seguinte, e assim a gente até brincou com isso, né? Pô, já pensou um Kevin Love nesse time do Cavs? Né? Uma brincadeira, porque o Cavs dispensou o Kevin Love. E de fato o Kevin Love estava matando bola na final da NBA, ajudando no espaçamento do seu time. Acho que é uma decisão que eles vão ter que explicar, velho. Não foi uma decisão que fez muito sentido na ideia tática que o time desenvolveria para pós-temporada. Lucas, se é para manter todo mundo, tem que trazer um 4 que chuta. Se é para mudar coisa estrutural, tem que trocar Jarrett Allen, resumindo a minha ideia. Gibas, só primeiro te atualizar, né? O pai do JB Bickerstaff, o Bernie Bickerstaff, ele ainda é, né, um conselheiro sênior do Cleveland Cavaliers, né?
Então, não é assim, ah, o pai dele foi importante, né? O pai dele ainda é importante, né? E o Guilherme ficou tão chocado que ele falou mutado, né? Coisas indizíveis aqui no ar. Não, eu queria entender o que, que é um conselheiro sênior, né? Será que é tipo o idoso sábio? Né? Eu Porque, acho que não, deve ser tipo o dono fala, ei, Bernie, o que que eu faço agora, hein? Confio nesse cara aqui ou demito, sabe? pô, mas ele é seu filho. Eu confio na sua opinião, mesmo você falando que eu não devo demitir o seu filho. Aí ele vai lá, não, pô, troca o Gala, vai lá, vai ser bom. Não mexe nele, não. Gibas, o Cleveland Cavaliers, acho assim, não só o Big que chuta faltou, como ficou ainda mais ferrado porque ele não tem o 3 que chuta, né? O Cleveland Cavaliers ainda não tem nem o 3, né? Eles trabalham com a ideia de que o Isaac Okoro possa ser esse cara no futuro, então acho que por isso que eles não estão procurando soluções de longo prazo. E aí eles vão testando o Cedios, vão de Caris LeVert, etc. E o Caris LeVert é um free agent agora, né? Ele é um free agent nessa off-season. É uma decisão que o Cleveland vai ter que tomar. Trago o Caris LeVert e que tipo de preço eu vou ter que pagar pelo Caris LeVert? Ele tem um cap hold de 28 milhões, né? É muito alto pro que acho que ele vai comandar no mercado aberto, que ele vai ser capaz de demandar no mercado aberto. Eu acho que ele deixou a chance boa do Cleveland dizer, peraí, vou ficar na minha aqui, tá? Não vou trazer o Caris LeVert, não. Porque acho que ele não traz um skill set que o Cavs esteja precisando, né? Acho que o jogo do Caris LeVert faz sentido se a equipe não tem muitos drivers, né? Ele é um bom driver, um driver muito bom. Agora, ele não é um cara que vai jogar sem a bola, ele não vai fazer uma movimentação boa sem a bola, ele não vai conseguir um espaçamento para o seu time sem a bola, né? Então, acho que é um skill set que o Cavs pode abrir mão, né? E aí, se ele abrir mão desse cara, ele vira uma peça de mercado, né? Porque o Caris LeVert, nesse Cavs, talvez não seja um pouco redundante, mas em muita equipe ele vai ser importante, né? Seria importante. Né? Então vamos ver o que o Cleveland Cavaliers faz, né? Que tipo de movimento grande é esse que o Brian Windhorst tá flertando, que tá tentando indicar que vai acontecer, né? Mas pode ser que seja a vinda de um wing, né? Acho que esse cara é importante pro Cleveland Cavaliers, né? Um cara que seja capaz de defender ou pelo menos incomodar os grandes wings da liga, né? Um cara que eu vou colocar no Jason Tatum, um cara que eu vou colocar, sei lá, nos criadores grandes, né? O Cleveland não tem esse cara, né? Ele tem 2 bigs e tem 2 guards que são excelentes no que fazem, né? Agora, um cara multifacetado, assim, o Cleveland ainda não tem. Eu acho sempre assim, que tipo de jogador você queria que chegasse no Cleveland? Para mim, o DeAndre Hunter era ideal para esse time, né? Acho o DeAndre Hunter um cara fenomenal e com potencial ainda não descoberto dentro da NBA, né? Então, se tiver um jeito do Cleveland pegar esse cara, e aparentemente está disponível, né? A gente falou de Atlanta Hawks recentemente, e a ideia de que boa parte do time lá estava disponível para trocas, acho que era um cara que encaixaria com uma luva aqui, viu, Gibas? Mas não é Eu free gosto agent. dessa ideia. Gosto dessa ideia, mas, cara, não sei se, assim, se eles têm o que é necessário pra esmagar esse animal. Assim, velho, eu acho que o Atlanta ele tá apontando pra folha, né? E pique, né? Espaço na folha e pique. O Cleveland tem um contrato não garantido, mas agora tá em cima da hora, né? Que é o do Cedi Osman, né? Já vence hoje. Tem contrato baixinho, como o do Ricky Rubio, né? O Ricky Rubio tá lá ainda. Então daria pra construir uma troca, né? Nesse sentido. Mas como eu disse, né? Já tá em cima da hora e acho bem improvável que role, né? Agora, Gibas, pensando em nomes possíveis, né? Para esses 12 milhões do Cleveland Cavaliers, dá para manter o Caris LeVert e ainda ter os 12 milhões, né? Tem algum nome aí que te agrada? Algum tipo de Tem. perfil de jogador que você acha que rola nesse time do Cleveland? Acho que Grant Williams, pra mim, seria o meu alvo, né? Pensando na manutenção do elenco. Será que ele aceita 12zinho? Vamos ver quem é que pode oferecer mais do que isso, né? Porque essa é a grande questão dos free agents, né? São poucas equipes
que tem mais do que os 12 para oferecer, e mesmo as que têm mais do que os 12 para oferecer, são equipes que não costumam oferecer mais do que 12 para a galera, né? Então, se você não fechar com o Houston Rockets, você provavelmente vai ter que convencer, sei lá, o Indiana Pacers a te mandar uma boa proposta. E tem outra, né? Se chega uma proposta de 12 pelo Grant Williams, é capaz do Celtics topar e cobrir, né? Eu, não conseguindo ele, tentaria PJ Washington, sabe? Acho que é um perfil. Não é parecido, porque assim, são jogadores de outra dinâmica, né? O Grant Williams é um pouco mais terrestre, ele defende melhor, ele é um jogador mais experimentado. Acho que vale bem menos do que o PJ Washington, mas assim, o PJ Washington é bem jovem ainda, bem explosivo, sabe? Bem explosivo. E, cara, o chute dele tá um pouquinho mais confiável. Ainda não é um chutador de elite, vamos dizer assim, mas acho que caminha para ser um 4 que chuta, né? Eu ficaria bem de olho no que ele pode oferecer. Tô nesse perfil, né, Lucas? Buscando 4 que abre, né? E tem um cara que eu gosto, que ele jogou até de 5 no playoff, mas eu acho que é um cara que eu me chamaria bastante atenção para jogar. Até... O Jock Landale vai ficar no Suns, hein? Saiu essa notícia ontem. Trey Lyles. Eu gosto bem da ideia de Trey Lyles, viu? Porque assim... O Kings tá pensando em trazer o Sasha Vezenkov, né? Pois é, não sei se eles... cara, eles têm que manter o Trey Lyles, pelo amor de Deus, Kings. Mas, estando disponível o Trey Lyles, acho que eu ofereceria uns novinho nele, hein, Lucas? Novinho ele vem? Novinho, acho que o Kings topa. Porra, vou ter que pagar 12. Vou ter que pagar 12. O Sasha Vezenkov, aparentemente, Gibas, não é o assunto aqui desse podcast, mas o Sasha Vezenkov teria negociado aí com o Kings e estaria próximo de ser anunciado 16 milhões em 2 anos, né? 8 por ano. É sempre uma questão assim, o cara vem da Euroliga e tal, nessa idade, mas ao mesmo tempo é um MVP da Euroliga com um ano incrível, né? É bom jogador, é bom chutador e sabe fazer várias coisas. E é um time que, assim, não vai precisar que ele seja o MVP da NBA, né? Vai precisar que ele ocupe espaço jogando com bastante liberdade, porque tem ótimos criadores já, né? De várias maneiras diferentes. É o melhor ataque em eficiência de todos os tempos da NBA, né? Simplesmente isso. Então, ofensivamente, acho que é um cara que vai funcionar. Defensivamente, não sei, né? Não sei. Mas... Dylan Brooks aqui, Gibas. Não quero não. Porra, você não quer o Dylan Brooks em canto nenhum, né? O que eles vão fazer com os guards, Lucas? Você tem uma suposição, assim? Porque, assim, é o Darius Garland, é a possibilidade de descer o Donovan Mitchell jogar de 2, e o resto não é nenhum jogador que você tá feliz, assim, você tá assim, bom, tô muito tranquilo com esses caras. Curte mais o Rubio? Adoro o Rubio, mas não é um cara que você fica tranquilo, né? É um bom amador reserva, eu acho, pra esse time. Mas, assim, quem que é o meu 2? É o Mitchell, pô. Tá, e se eu quiser que o Mitchell seja 3, quem é meu 2? Aí... Mas aí por que você vai querer que o Donovan Mitchell seja um 3? Tá, quem que é meu 3, então? É isso, esse é o buraco do time, né? Esse é o grande buraco do time. Não, porque eu acho que você consegue jogar com outro guard, eu, Donovan Mitchell, e aí 2 bigs, se for o caso, entende? Mas é porque assim, nem o Donovan Mitchell nem o Darius Garland, eles são aptos a guardar a guardar é ótimo, né? A defender um cara alto, um cara grande, um wing premium da NBA, né? E se você vai projetar a série de playoff, que você vai enfrentar um Jason Tatum, né? Que você vai enfrentar, sei lá, um Chris Middleton, que você vai enfrentar... É difícil para esses caras marcarem, né? Eles passaram mal com o Jalen Brunson já, né? Então você precisa ter um defensor premium ali que seja capaz de defender múltiplas posições. Acho que essa é a ideia deles pro Okoro, né? Desde que foi draftado lá o Okoro, ele é visto como um as defensivo, né, pro longo prazo e, cara, é hora agora, né? Porque ano que vem ele já vai ser hora de... Já pode receber uma extensão contratual agora nessa off-season e também ele tem que ver se vale a pena isso aí e, pô, tem que render, né? O último ano dele do contrato de rookie é agora e pode ser que ele seja esse 3 do futuro do Cavs, mas pode ser que não também. Eles têm rodado ali com o Caris LeVert, com o Cedi Osman, com o Lamar Stevens, né? Então, são esses. A resposta seriam essas equipes. O que eles têm para colocar são esses. Veio pelo draft Emoni Bates, né? Que eu acho que, eu não sei se ele vai pegar tempo na NBA esse ano, é um cara de muito hype de high school,
mas que não conseguiu transformar esse hype em realidade, né, quando o nível foi aumentando, mas acabou sendo draftado aí pela ideia de jogador que ele poderia ser, mas eu não vejo ele como um jogador aproveitável já nesse primeiro ano, viu? Pra ser esse cara, tem que ser alguém que mate bola, sabe? Por isso que eu não gosto da ideia do Dillon Brooks. Tá, Dillon Brooks é legal, assim, vamos esquecer as coisas que ele fez, mas é um cara que pode fazer isso que você falou, que é defender o principal ball handler adversário, causar tumulto e tal. Só que, cara, esse já é um time que tá sofrendo com espaçamento. Se eu vou botar mais um que não mata, sabe? Acho que esse time precisa de um 2 que mate bola, velho. E que defenda. Um 2, 1/3, né? Eu não me importo em ter um 3. Mas eu preciso esse big que você queria pra rodar ali, pode ser o O'Shea Brissett? Cara, eu gosto bastante do O'Shea Brissett, mas não é bem o estilo que eu queria, não. Ok. Eu gosto dele, mas não é bem o estilo. Eu acho ele mais driver, né? Atlético, transição, né? Eu queria mais chute parado, sabe? Que tal um Kelly Oubre? Um Mo Wagnerzinho, até uma seta, viu? Caramba. Não, Kelly Oubre não, pelo amor de Deus. Kelly Oubre não. Mas o Kelly Oubre é assim, né? Ele sai do time e o time fica um sucesso, né? Então você, um aninho de Kelly Oubre, porra, pode fazer valer a pena. Cara, o que você acha de um Jalen Noel ali? Eu gosto do Jalen Noel, hein? Ele é mais um drive, mas ele é baixinho, né? Ele vai ser. Não vai dar pra você botar em quadra no seu best five. Né? Eu acho que o cara que o Cleveland vai ter que trazer aqui com esses 12 milhões, porra, eu tenho que garantir que esse cara vai fechar o jogo, né? Ou pelo menos eu coloco ele numa. Eu trago um cara que eu acho que vai fechar o jogo, pelo menos, né? Então, acho que o Jalen Noel não seria esse cara, mas se viesse baratinho pra... Shake Milton. Também não, velho. Duro. Gibas, antes de passar pro Lakers, queria que você explicasse para as pessoas por que vale a pena apoiar o Café Belgrado. Cara, Café, eu tô um pouco tenso que não resolvi o problema do 4 aberto que eu queria e continuo sem resolver o problema de ter um 2/3, um 3/2 que chute e defenda. Então, por isso que eu fiquei um pouco transtornado até. Lucas, cara, o Café Belgrado é um projeto de mídia. Acho que é isso que é o Café Belgrado, né? Um projeto de mídia independente, mas que por ser independente significa que a gente não tem 13º, a gente não tem férias, a gente não tem ticket alimentação, né? Porra, meu sonho é ter um ticket de alimentação, velho. A gente não tem nada que um trabalhador que seja vinculado às grandes mídias tem, né? O que a gente tem? A gente tem um ao outro e o povo. A gente tá junto aí nessa luta para tentar fazer o Café Belgrado um projeto viável e, cara, estamos conseguindo, né? O Café Belgrado tá existindo, desde 2017 a gente existe, desde 2018 com um plano de financiamento coletivo. É uma luta diária, por isso que a gente entrega tanto conteúdo. E faz parte da nossa ideia, né? Nosso plano de negócio, vamos dizer assim, é produzir muito conteúdo e que quem consuma esse conteúdo que pague pelo conteúdo, né? Assim, que sustente esse conteúdo. Porque basicamente as plataformas, tudo, cara, se esperar daí não vem nada não. Então foi assim que a gente criou o plano de financiamento coletivo e temos na Aurelo um baita parceiro para esse plano. Porque, primeiro, né? A Aurelo é o único aplicativo de todos que paga o criador de conteúdo, né? Assim, por play, cada play que você dá na Aurelo, eles remuneram o produtor de conteúdo. Isso é uma coisa que nenhum outro dá. Então, já fica o convite, né? Se você puder ouvir os nossos programas, ouça na Aurelo, lá é o melhor lugar para você ouvir. Baixa aí o aplicativo, é um ótimo aplicativo de podcasts. O player lá é ótimo, lá você tem as listas de episódios do Café Belgrado. E aí eu acrescento que se você puder fazer parte do nosso plano de financiamento coletivo, que está dentro da Aurelo, com R$9 você desbloqueia tudo que a gente oferece. Veja bem, é um plano de financiamento coletivo, mas é também um plano de assinatura de conteúdo, né? Um conteúdo que você ganha por apoiar o Café Belgrado. cafébelgrado.com.br. Ao digitar isso, você vai acessar o nosso conteúdo exclusivo. E, cara, nós consideramos o que a gente melhor produz, tá? Para quem apoia o Café Belgrado. Então entra lá, cafébelgrado.com.br e você vai ver o tanto de séries de podcast que você vai ter acesso só por assinar o Belgradão. A partir de R$9 você desbloqueia todo esse conteúdo, né? Vai ter um cadeado, você pode entrar em cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado para nossa página dentro do Aurelo. Vai ter um cadeadinho ali, né? Para tudo que você
não tem acesso porque você não é apoiador. E aí você desbloqueia esse cadeado com uma facilidade impressionante. Né? Com R$9, na hora você já consegue ouvir tudo. Com R$20 você na hora consegue ouvir tudo. E ainda vem para o nosso grupo no Telegram, né? Que é o melhor lugar do Brasil para você curtir aí uma experiência imersiva de NBA e outras coisas, né? Hoje mesmo, Lucas, hoje estávamos discutindo prospectos do futuro e no meio disso torcendo pro Brasa, né? O Brasil perdeu hoje cedo no vôleizinho feminino. Perdemos pro Canadá, Porra, hein? perdemos, velho. Perdemos, até curioso, né? Que o volante costuma ganhar. Lucas, um salve pra Lucas Souza, Matt Ferreira. Fala, Matt. Matt Ferreira já chegou entrando lá no Giannis, viu, Gibas? Um salve pro Matt. Veio também Daniel Barreto. Foi um bom dia, né? Ontem pro Café Belgrado. Veio Wesley Bonfim. Raul de Souza. Raul de Souza, acho que é a primeira vez que ele apoia. Valeu, Raul. Toca Raul. Murilo G, o que faz a gente imaginar coisas incríveis, né? Qual os seus nomes favoritos com G, Guilherme? Guilherme. Sobrenomes favoritos com G? Guimarães. Gosto muito de Gonçalves. Luiz Fernando Bellini. Valeu, Lu. Luiz Metzger. O Luiz Metzger é apoiador Adam Sandler, viu, Gibas? Prevaleceu mesmo com a Apple tentando fazer de tudo para ele não conseguir apoiar mais o Café Belgrado. Cara, quando a pessoa quer apoiar o Café Belgrado e tenta diversas vezes até conseguir, isso me emociona de um jeito. Porque não só a pessoa já teve a disposição de apoiar, como ainda venceu barreiras, né? Então, muito obrigado, Luiz Metzger. O Elton Pereira. Valeu, Elton. Será que é ex-Vascão, Guilherme? Metia gol demais. Jogou no Corinthians, né? Também. Jogou. No Corinthians ele Pelé, não muito gol, não. Ele fez golaço no Corinthians? Não, fez não. Não. E o Bruno apenas Bruno, porque tá secreto aqui o e-mail dele, né, pela Apple. Então, muito obrigado a todos vocês que apoiaram o Belgradão. E seja você que tá ouvindo aí agora, hein? O próximo a apoiar o Café Belgrado, precisamos muito do seu apoio. É uma época um pouco mais difícil pro Café Belgrado, né? Porque acabou a temporada da NBA, mas a gente quer continuar produzindo conteúdo diário. Então, por favor, se você não apoiou o Café Belgrado até hoje, considere se tornar um apoiador. E, velho, se você vier pro Giannis, que é o grupo do Telegram do Café Belgrado, eu acho difícil você sair, viu? Então, vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Se você quiser, você já apoia com R$9, quer trocar pro de 20, você tem que cancelar o apoio. Então fica de olho aí da virada do seu cartão e fazer um novo apoio, mas estaremos esperando você ansiosamente, sempre com alguma recepção calorosa, viu, Guilherme? Entrou no Giannis, a gente faz uma recepção calorosa sempre, então cafébelgrado.com.br, vem pro Giannis, que é o grupo do Café Belgrado no Telegram. Gibas, Los Angeles Lakers, olha só, hein? LA Lakers, finalista de conferência, vai ter os 12 milhões, que é basicamente tipo o máximo que todo mundo tá podendo. Se você não é o Houston, você não é o Spurs, tem um monte de dinheiro, mas acho que não vai pagar pra ninguém. Você não é o Pacers, que provavelmente vai tentar contratar alguém que não vai conseguir. Então você basicamente tem os 12 milhões que o Lakers tem, sabe? E aí, Givas, aí que o bagulho fica doido. Por quê? Quem é que não quer jogar no Lakers, né? Então o Lakers acaba se tornando uma opção espetacular para muitos free agents, né? Olha como a galera se valoriza jogando no Lakers, né? O Rui Hashimura saiu do Washington Wizards e agora estão falando, será que o Lakers vai conseguir manter o Rui Hashimura por 100 milhões, um contrato de 100 milhões? O Austin Reeves, será que o Lakers vai conseguir manter o Austin Reeves? Porque alguém vai dar o máximo possível para ele, né? Então, quem é o free agent que não quer ir pro Lakers e daqui a um ano se essa pessoa com promessas milionárias, né, Gibas? Então, cara, se o Lakers tem o mesmo dinheiro que a maioria, a gente pode esperar que alguém que tá quente no mercado opte pelo Los Angeles Lakers e Gibas. O rumor do dia é que Bruce Brown, né, atual campeão pelo Denver Nuggets, é um dos alvos do Lakers para receber desse mid-level, que seria um salário de 12 milhões. O Denver só pode oferecer 7,8 para o Bruce Brown. Macetas, Gibas, um Bruce Brownzinho no Lakers? Bom, primeira coisa, né? Acho que o Lakers... O Lakers é aquela coisa, né, Lucas? Ele dá um jeito.
O Lakers dá um jeito, muitas vezes a gente não entende esse jeito, né? O que aconteceu para que esse jeito fosse possível e de repente um time que não tinha muitas coisas para oferecer tá cheio de jogador bom, né? É um pouco o Lakers, né? É a grandeza do Lakers, são as relações que o Lakers constitui, e é isso que o Lucas falou, né? O interesse de todo mundo de estar no Lakers, né? Isso regula muito para onde as coisas vão, né? Então, havendo a possibilidade de contar com o Bruce Brown, Lucas, gosto, claro, né? Um jogador que foi influente na final da NBA, foi um dos responsáveis pela grande campanha do Nuggets. Top 5 responsáveis? Não sei, pode ser, de repente, né? Tem outros responsáveis antes dele, mas certamente é uma peça que contribui para vitórias, sobretudo quando as coisas ficam mais duras, que é na pós-temporada. Contribui porque defende bem, contribui porque ofensivamente tem se tornado cada vez mais uma ameaça. Então, sim, a princípio, Lucas, a ideia é, Bruce Brown Lakers, gosto. Mas eu conheço o nosso ouvinte e conheço o torcedor do Lakers, Lucas. Eu acho que eles querem mais sex appeal. Assim, com todo o carinho que eu tenho pelo Bruce Brown e com todo esse reconhecimento que eu acabei de fazer, que foi um dos grandes jogadores dessa pós-temporada. Você não maceta porque o Lakers quer mais sex appeal do que Bruce Brown, Lucas? É porque aí teria que ser via troca, né? Porque não tem tanto, assim, os free agents com sex appeal de Lakers é James Harden, Chris Middleton, né? E aí o Lakers não tem como chegar nos valores que esses caras vão receber, né? Vão pedir. Então, para chegar de outra maneira via troca, o Lakers tem dois contratos que vão ficar grandes agora nessa off-season, né? Austin Reeves e Rui Hashimura. Acho que o Lakers vai cobrir o salário que chegar pelos dois, se é que não vai assinar logo de cara com os dois, né? Então, acho que o Lakers vai ter bons contratos aí para pensar em trocas também, porque você tendo um contrato alto, Kibas, você pode trocar por outros jogadores com um contrato alto. Agora, se você vai usar a sua mid-level completa, você sabe que você vai estar hard capped, né? Você não pode passar da apron lá, né? Então o Lakers vai ter um teto, né? Se usar o mid-level, né? Se usar um mid-level acima de 5 milhões de dólares. Então, Gibas, é isso, né? O Lakers pode sim ver durante a temporada a conseguir outros nomes, mas acho difícil que consiga alguma coisa antes de ser temporada de rumor, sabe? Acho que não dá pro Lakers entrar no sweepstakes aí de Damian Lillard, esse tipo de atleta. O Draymond Green, né? Draymond Green é muito amigo do LeBron. Pô, ele não vai pro Lakers por 12 milhões, né? Então, acho que tem que trabalhar um pouquinho com a realidade. O Lakers fez esses movimentos da realidade, né, na trade deadline. E foram movimentos muito acertados, né? Foi muito bom ter o Jared Vanderbilt no elenco, foi muito bom ter o Rui Hashimura, foi muito bom você ter a opção de ter outros caras para jogarem ali, né? O D'Angelo Russell, que pode ser um cara via ser usado em trocas também, né? Então é um time que, poxa, foi muito forte nos playoffs, mesmo eu não tendo usado alguns nomes que poderiam ter ajudado, né? Malik Beasley, Mo Bamba, são caras aí que o Lakers vai ter que tomar decisões com eles, né? Tem uma team option do Malik Beasley, tem um contrato não garantido do Mo Bamba. Talvez o Lakers queira manter esses contratos para poder ter peça de troca. E acho que tudo bem, viu, Giba? Se não vier esse cara do sex appeal, acho que tudo bem, porque eu tenho o LeBron James, eu tenho o Anthony Davis, né? Que são jogadores que, quando estão em quadra, eles propiciam que o meu time seja competitivo, né? Então, você imagina que o Lakers vai ter LeBron, Anthony Davis, Austin Reeves, Rui Hashimura, Vanderbilt, que já está garantido, né? Era uma opção muito fácil do Lakers assumir, porque era de 4,7 milhões, né? E aí tem o D'Angelo Russell, né, como free agent restrito. Vamos ver que tipo de approach vai fazer o Lakers com ele. Lonnie Walker é um cara que acho que o Lakers já se acostumou com a ideia de que vai perder mesmo. Draftou o Jalen Hood-Schifino, né? É um armador que a gente gosta, que a gente acha que tem futuro, de que o Pelinka falou, cara, por que não, né? Por que não ele não vai ser esse cara que já vai chegar jogando, né? A gente viu, aí ele usou o exemplo do Christian Brown, né, que jogou pelo Denver campeão. Então é um cara que pode ser que o Lakers já esteja pensando em pôr na rotação. Tem muita coisa para decidir, viu, Gibbs? O Dennis Schroeder, por exemplo, ele sai valorizado porque ele chegou no Lakers pelo mínimo, né? Ele sai valorizado dessa free agency, né? Desse playoff que fez,
Será que o Lakers consegue trazer de novo por um salário baixinho? Então são movimentos não tão sensuais assim. Não seria um movimento dos Braga Boys, por exemplo, nessa off-season do Lakers. E acho que tudo bem. Se você não vai trazer o Braga Boys para essa off-season, tudo bem. Você já trouxe o Braga Boys em outras off-seasons, né? E pode ser que esse movimento Braga Boy venha na trade deadline, né? Então acho que é um off-season, Gibas, aqui de passinho para lá, passinho para cá, sabe? Uma valsinha, um Martinho da Vila, que é mesmo sendo meio dançante, é um dançante que você não precisa sair do canto para dançar, né? É isso. E aí sim, abriu a temporada, é Braga Boys. Né? Qualquer coisa que pode vir vai ser um movimento sensual, vai ser uma bomba. Mas, repito, né? O Lakers está em situação de meter o Martinho da Vila aqui nessa off-season. Ok. Então não vou pedir mais sex appeal, mas na expectativa de sex appeal na trade deadline, né? Que sempre é possível, né? O Lakers não para, né? O Lakers dá um tempo, né? A frase do Cidade de Deus, né? Malandro não para, malandro dá um tempo. Se não me engano, é a frase da Cidade de Deus. Lucas! Animado pra amanhã, hein? Animado, ainda vai ter podcast antes disso, pra gente pegar os últimos rumores, furores, humores, mas... Kibas, qual o valor que você... Tipo assim, vamos supor, alguém chegou no Rui Hashimura e falou, Rui Hashimura, te dou 15 milhões ao ano aqui. Cobres? Ok. Seu Pelinka, você cobre? Não. É mesmo? Não. Não tá tão empolgado com o Hashimura? Tô, mas... Peraí, né? Se você pede, você não pode trazer outro por 15. Você não pode trazer nem por 10, você não pode trazer ninguém. Então, a questão é essa, né? Ele não vale... Eu acho que ele vale menos do que alguns nomes que eu falei hoje aqui que talvez topariam 12, mas... Cara, o Lakers, ele opera em outra lógica, né? Ele pode pagar o que for aí, depois ele consegue trocar esses caras. Então, assim, se eu for o Pelinka, primeiro, ia ser muito rico, né? Sempre tem o Wizard, né, pra pegar os caras do Lakers. Porra, imagina. Eu sou o Pelinka, eu sou muito rico, ainda tenho o Wizards pra manter meu emprego. Se bem que agora tem gente séria lá, hein, velho? Agora tá mais difícil fazer doideira lá com eles. Se bem que, né? Vamos ver. Cara, eu vou ter que dar muito dinheiro pro Austin Reeves também. Mas muito, assim. Era a minha próxima pergunta, né? Eu vou ter que dar uma quantidade de dinheiro cavalar pra ele, mas é igual que você falou. Eu posso dar esse dinheiro e não posso trazer alguém pra esse valor, né? Então, provavelmente sim também, mas por isso, sabe? Mas na prática, não gosto da ideia de 15 milhões pro Rui Hashimura, Lucas. Mobamba. Mantém. Não, tchau, amor. Valeu. É tipo, um ano só o contrato dele. Não, ele não joga, não pisa em quadra. Eu quero essa vaga pra alguém que me ajude. Mas, cara, eu tava votando pra jogar o N. Gabriel, né? Boa parte do ano. Cara, traz outra. O que o Mobamba fez na NBA, cara? Ficou machucado, fez um vídeo de dança com o DeAndre Ayton, que é incrível. Deu ótimas entrevistas no processo pré-draft. Todo mundo falava, Mobamba é muito inteligente, cara. E o Ken Whitmore caiu porque não tava preparado como Mobamba para as entrevistas, né? É isso. Deixa eu ver quem mais. E o Dennis Schroeder? Mantém? Eu quero. O Dennis Schroeder eu quero, cara. Vamos ver se o Lakers vai poder manter, né? Se ele vai poder pagar pra ele. D'Angelo Russell. Tchau. Assim, mesma coisa, né? Tem que manter pra trocar, mas sim. Quero que ele comece a temporada no meu time? Não. Quero trocar urgentemente o D'Lo, Lucas. Ok. Então é isso, né, Guilherme? Vou ligar pro Wizards, né? Vou ligar pro Wizards amanhã oferecendo D'Lo. Cara, provavelmente a galera nova do Wizards já bloqueou o telefone do Pelinka. Primeira Essa amizade é tóxica, né? Primeira providência. Cara, vamos cortar essa amizade, cortar essa relação logo de cara. Gibas, estou muito curioso para ver, né? O Lakers normalmente toma os noticiários mesmo quando eles não têm movimento para fazer. Mas nessa off-season tem muita coisa que o Lakers tem que decidir, né? Muito movimento para fazer. E tô bem interessado, assim. Se o Lakers não mantém o D'Lo, se o D'Lo e o Lakers não chegam num acordo, quem vai pagar pelo D'Lo, né? Essa é uma pergunta que eu tenho, porque talento ele tem, né? Bola ele tem. Talento ok. Pra jogar okay. Para jogar na NBA, né? Ele é um jogador NBA 100%. Olha os moves que ele é capaz de fazer, né? Olha as bolas que ele é capaz de matar. Agora, ele ajuda os times dele?
sempre, sabe? Porque o Lakers algumas vezes optou por não tê-lo em quadra, né? E aí eu vou pagar 30 milhões para um cara que eu vou optar por não ter em quadra, né? E qualquer outro time da NBA vai fazer esse tipo de movimento, porque não é só o Lakers que fazia isso. O Minnesota fazia isso, né? Às vezes não dá para jogar o D'Lo, né? Então, fico muito curioso aí para ver se ele vai jogar pelo mínimo lá no meu Phoenix Suns, viu? Que ele é muito amigo do Devin Booker. Vamos ficar nessa expectativa, então. Lucas, mais expectativa que essa free agency, né? A abertura da free agency, é se o Luiz Castro segue ou não, né? Não tô conseguindo lidar com as emoções nesse momento, tô muito ansioso. Timão Eu queria mandar classificado, hein? Timão classificado, meu amigo. classificado para Sul-Americana, né? Vamos deixar É claro. isso. Já estava eliminado da Libertadores. Tinha uma missão só, Lucas. Perdeu o jogo para não ter mais calendário de meio de ano para poder descansar o time para O escapar do Lucha botou a rebaixamento. galera jovem, né? Cara, o Lucha botou o time alternativo e, sendo um time alternativo de um técnico que não tem feito um bom trabalho, parece que o time alternativo é melhor que o principal. O molecada deu um baile aí no excelente Liverpool do Uruguai, né? Que, porra, teve a façanha de perder os 2 jogos pro Corinthians na pior Libertadores da história do Corinthians, que, cara, não é fácil ser a pior Libertadores da história do Corinthians, porque a história do Corinthians e Libertadores é bem ruim. E o Liverpool conseguiu perder 2 jogos pro Corinthians nessa Libertadores e ganhar dos outros 2 do grupo, né? Isso que é fascinante. Enfim, o Corinthians não tá me dando muito sossego, não, viu, Lucas? E no basquete a gente parece que vai perder o Davão, hein? Ah, não, velho. Pô, os caras se despediram ontem dos jogadores que não continuavam, né? E assim, até aí tudo bem, o Mike tá indo pro Flamengo, o Queiroz vai sair mesmo. Teve mais um que vai sair que eu não me lembro agora, enfim. Do Zach Graham, né? Também não segue. Mas aí mandei um valeu Spider, né? Valeu o Davão. Aí me derrubou, velho. Peraí, né? Segundo consta, ele vai jogar no México até dezembro e há a possibilidade de voltar. Ele teria bom vínculo com o Corinthians, mas. E não tem contrato, né? Então, assim, a palavra que eu ouvi foi essa. Mas, Lucas, tá disponível para qualquer time do NBB assinar, né? Nessa situação. E, enfim, tô com o coração machucado com essa aí. Tem destaque final? Tem um destaque final sim, Gibas, atualizações da Free Agency, né? Já hoje, o Brian Windhorst falou que Kyrie Irving dificilmente tem alguma opção a não ser o Dallas. Isso pode significar que o Kyrie Irving não vai ter o tipo de contrato, né? Aliás, a agente do Kyrie Irving é a madrasta dele, né? Informação. Começou esse ano a ser a agente dele. Acho que os antigos agentes devem ter falado, porra, Kyrie, se tu não der uma segurada, não dá não. E aí ele trouxe a madrasta dele para ser a agente dele. E vai ter um trabalho difícil ela, né? Logo nessa primeira negociação, porque não tem muito mercado para Kyrie Irving. Caso não seja Dallas, vai ter que buscar um sign and trade com outro time, e aí o Dallas vai estar disposto a ajudar o Kyrie Irving a encontrar outro time que não seja o próprio Dallas que pagou para ter o Kyrie Irving. Então fica a esperança aí pro torcedor do Dallas de repente conseguir o Kyrie Irving num preço mais em conta, num contrato mais curto, né? Eu falei ontem, né, que achava que o Kyrie ia ter o contrato que ele queria no Dallas, mas assim, se não tiver ninguém que ameace o Dallas, fica complexo, né? Notícias de ontem, já consolidadas, né? Eric Gordon é free agent, né? O Clippers não optou para dentro do contrato, então o Eric Gordon é um chutador disponível no mercado. Ele tinha um contrato de 21 milhões com o Clippers. Aí, o Steve Ballmer tá agora. Tá nessa agora de economizar centavos para ele, 21 milhões, mas é porque com as taxas, Gibas, esse contrato do Aaron Gordon, com o tempo restante, ia ser mais ou menos 133 milhões, né? Que o Clippers ia ter que pagar para ter o Eric Gordon, né? Então, tudo bem também, né? Tem algumas aqui que eu não vou dar, né? Sobre Garrett Temple, sobre Kessler Edwards, tudo bem. Mas teve um legal, né? Que o Minnesota, ele não garantiu o contrato do Taurean Prince, né? Dispensou o Taurean Prince. Tinha a opção de 7 milhões pelo Taurean Prince. Acho que é um contrato ok para um wing que defende. É uma opção, inclusive, para o Cleveland Cavaliers, né? Que a gente estava comentando aqui. E o Taurean Prince tweetou, hoje, valeu pelo aviso, né? Porque aparentemente o Minnesota falhou em se comunicar com o Taurean Prince. Então, noticiazinha aí. E ontem a gente falou de Bulls, logo na sequência, o Shams falou, pô, a galera do Café Belgrado estava certa, 20 milhões por ano pro Vucevic, contrato de 3 anos, contrato curto, né? Assim,
o máximo era 4 anos, né? Então não é tão curto assim. Mas eu acho um bom contrato pro Chicago Bulls, viu, Guilherme? 20 milhões por ano, é um contrato trocável. Acho que o Bulls fez o certo aí, conseguiu manter o Vucevic dentro de um contrato que, se ele entrar no mercado de trocas, né, as pessoas não vão dizer assim, nossa, tá, esse contrato aí você vai ter que me pagar para eu absorver. Acho que não chegou a ser o caso, então, bom movimento do Chicago Bulls, viu, Gibbons? Eu ofereceria, Lucas, no Kyrie 64. 64 na mesa aqui, Kyrie. 64 ou 60 milhões por 4 anos? 64 anos. Mas aí é O que melhor ele jogar por acontece? 12 no time que ele quer. Qual Joga ele um quer? ano por 12, pô, ele quer o Aonde? Lakers, né? Ele O Lakers quer passou ele? a 12 por ano? Pô, se não quer é doido, né? Quem não quer o Kyrie a 12 por ano tá doido. 64? 64 não vai rolar aqui, mas... O mínimo que eu vejo pro Kyrie é 30, né? Tava falando ontem em 40. Acho que o Dallas vai ter que dar um 93, né? Talvez seja mais um... Pelo amor de Deus. Seja uma coisa mais realista aí. Porque, porra, a madrasta, não é possível, né? Que a madrasta vai ser tão má com o Kyrie de não conseguir um contrato. Cara, a madrasta, ela tá em, sim, é uma situação delicada, né? Porque, assim, o que ela pode fazer? Ela tem um Ela tem pouquíssima... enteado problemático, claramente problemático, e talentoso, né? Quase um filme isso, né, cara? Se meter aí a Viola Davis, né, pra fazer a madrasta, e o Michael B. Jordan pra fazer o Kyrie, cara, dá Oscar isso aí. Vai ter. Só que não vai ser o Michael B. Jordan, né, Gibas? Que agora eles estão pegando jogadores craques, mirins, né, para interpretar os jogadores de basquete. Então vai ser alguém do próximo draft aí, dos Reina? próximos anos. Cara, Reina seria como demais, né? Kyrie? Uma pontinha pro Reinan seria demais nesse filme do Kyrie Irving. E o Kyrie ia participar do filme, você sabe como, né? Ele ia ser o O idoso, técnico. Uncle Drew. Uncle Não, Drew, exato. ele ia ser o Uncle Drew. Ele ia ser uma inspiração pro Kyrie, né? Ele ia encontrar o Kyrie jovem e falar, porra, não se vacina não, que eu fiquei assim, né? E aí o filme ia continuar. Esse é um grande filme anti-vax. Que não ia conseguir cinema pra estrear. Ia dar um BO danado. Ia sair só no YouTube esse filme do Kyrie. Naquela rede social dos libertarian. É isso, meu destaque final é que amanhã não, né? Depois de amanhã, Brasil e Cuba estreiam na American Cup Brasil. Basquetinho, velho. Opa! Basquete feminino, Brasil e Cuba, American Cup no México. O Brasil chegou hoje pela manhã no México. Estamos muito na torcida pelo Brasa. Fundamental a competição do calendário FIBA. Um salve aí para todo mundo que curte um basquete feminino. Brasil e Cuba no sábado. O Sport TV transmite, né, Lucas? Você trouxe a informação aí. ESPN. ESPN, perdão. ESPN transmite. O ESPN tem o pacote FIBA agora, né? Então fiquem atentos aí. Sábado à tarde, hein? Sábado à tarde, Brasil e Cuba. Valeu? Forte abraço e até a próxima.